Salve Maria! Vamos iniciar este terceiro vídeo sobre a consagração a Nossa Senhora, recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem não assistiu às 2 primeiras aulas, pode assistir, porque elas estão gravadas na mesma playlist, na mesma sequência de vídeos. Estamos na terceira aula que fala sobre a consagração à Virgem Maria. Amanhã, quarta-feira, dia 13, já vamos começar o primeiro dos 33 dias de preparação para a consagração, caindo na festa de Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro. Hoje é o último dia antes da preparação efetiva, que começa com os 33 dias. Nós tínhamos falado na aula anterior sobre a existência de outros caminhos sem ser esta devoção. Evidentemente, todos nós, para irmos a Jesus, temos que passar por Maria. Mas nem sempre, não necessariamente, você precisa utilizar este meio utilizado por São Luís Maria Grão de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, com a sua consagração total a ela na qualidade de escravo. Você pode se salvar sem fazer esta consagração. Existem outros caminhos no meio do mesmo caminho que também conduzem a Jesus por meio de Maria. Só que são caminhos mais difíceis, mais demorados, mais perigosos. E a ilustração que se faz é de uma rodovia com várias faixas. Dentro de uma mesma rodovia, como vimos na aula passada, percorrendo um mesmo caminho e indo para uma mesma direção, nós encontramos 2 e às vezes até 3 faixas. Vamos ver se nós colocamos isso no vídeo aqui. Aqui uma rodovia, tá? E nesta rodovia nós temos 2 e às vezes até 3 faixas para os automóveis. Uma mais veloz, outra de velocidade média e outra bem lenta. A da direita é a mais lenta e é usada por veículos de carga, caminhões, ônibus. A do centro é de velocidade média, nela andam os carros de passeio normais. A da esquerda é a de alta velocidade. É usada pelos automóveis mais velozes. Aqui está, os automóveis mais velozes andam pela via da esquerda, que é a via de alta velocidade. Da mesma forma, na vida espiritual, dentro do único caminho com letra maiúscula, você pode encontrar vários caminhos com letra minúscula. Alguns mais ágeis e rápidos, outros mais lentos e difíceis, todos conduzindo ao mesmo fim. A devoção a Nossa Senhora é necessária para a salvação. Nós já vimos isso e você pode conferir no tratado números 39 e 42. 39 até 42. Trata da necessidade da devoção a Maria para a salvação.
Mas é possível salvar-se sem consagrar-se a ela na qualidade de escravo, como ensina São Luís. O caminho pregado pelo santo não é o único, mas é, segundo ele afirma, o melhor. Citação agora do tratado número 152. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como o Santo Efrem, diácono da antiguidade, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, etc., que trilharam este ameno caminho para ir a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. Que bonito! São Luís não é o inventor deste caminho. Ele já foi trilhado por vários santos antes dele. Os outros santos, porém, que são em muito maior número, embora tenham tido devoção à Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nesta via. E por isso tiveram de arrostar. Arrostar quer dizer enfrentar provas bem mais rudes e mais perigosas. Acabei de ler uma citação do tratado número 152. Esta devoção, diz São Luís, é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor. E nisto consiste a perfeição do cristão. São Luís sempre entende e explica que Maria não é um fim em si mesmo. Maria é um meio para chegar a Jesus. Se Maria nos desviasse de Jesus, deveríamos nos afastar de Maria, mas isso não acontece. Então, esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor. E nisto consiste a perfeição do cristão. É um caminho fácil, primeiro. Por quê? É um caminho que Jesus abriu quando veio a nós e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar até ele. Citação do tratado número 152. Neste caminho, os cristãos passam com mais doçura e tranquilidade pelos sofrimentos e tentações da vida. Abre aspas. Esta boa mãe, cheia de graça e da unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha, no mel de sua doçura espiritual e na unção do puro amor. Deste modo, eles as suportam alegremente. Citação do tratado número 154. E, portanto, é um caminho fácil. Mas, além disso, é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo. Por esta devoção, abre aspas, avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Tratado número 155. Isso é verdade, gente. Tanta gente busca a perfeição, mas busca com as suas próprias luzes, com a sua própria vontade, e não se entrega a Maria Santíssima para que ela se encarregue de fazer as escolhas que são sempre as melhores para a maior glória de Deus. O exemplo foi dado pelo próprio Jesus, que durante 30 anos viveu ocultamente, submisso aos seus pais, Lucas 2:51. E antes, durante 9 meses, quis depender totalmente da Virgem Maria, como a criança no útero depende totalmente da sua mãe. Haverá maior dependência que a da criança no ventre materno para com sua mãe? Portanto, é um caminho fácil e é um caminho curto.
Terceiro, é um caminho perfeito, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas. E Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua santa e admirável viagem. Fecha aspas da citação. Tratado 157. É um caminho fácil, curto, perfeito e seguro. Seguro, já trilhado há muito tempo por muitos mestres da vida espiritual. Bom ressaltar, São Luís não recebeu este caminho por uma revelação particular, não houve uma aparição de Nossa Senhora a ele. Ele descobriu por pesquisa e estudo teológico nas bibliotecas e, tendo vasculhado nos autores antigos e modernos a melhor devoção à Nossa Senhora, não encontrou outra melhor do que essa, que assegura a ele já havia sido praticada há séculos. Ele apenas estava descobrindo, compilando e divulgando. É próprio de Maria conduzir-nos a Jesus, como compete a Jesus conduzir-nos ao Pai Celestial. Ninguém é melhor para nos proteger contra erros e desvios do que aquela que protegeu Jesus. Agora vamos falar do segredo da graça. Este segredo não está contado neste livrinho aqui, O Segredo de Maria. O Segredo de Maria, que é um livro muito bom, convém ler, embora não seja indispensável. Também ele é de São Luís de Montfort. O Segredo de Maria, aqui ele está publicado pelo professor Felipe Aquino. O Segredo de Maria é um livro que é paralelo ao tratado. Os dois livros, o Tratado da Verdadeira Devoção e o Segredo de Maria, eles tratam substancialmente do mesmo tema. É bom você ter o Segredo de Maria também, mas não é imprescindível. O que eu estou falando aqui não é desse livro, O Segredo de Maria, mas do tratado. No tratado fala-se do segredo da graça. E é muito importante você entender que a graça tem segredos, mas para entender, vamos falar primeiro dos segredos da natureza. Porque a graça ultrapassa a natureza. A graça é a vida de Deus em nós. A natureza é tudo aquilo que nós temos e que pertence a nós porque nós fomos criados ou porque nós temos necessidade delas. Natural em nós é ter um corpo, é ter uma alma, uma inteligência, uma vontade. Natural é nós termos ar para respirar, uma terra para pisar, alimentos para comer, água para beber. Tudo isso é natural. A graça é sobrenatural. Mas tanto a natureza quanto a graça têm segredos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tratado número 82. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. Tratado número 82. Tentemos explicar por exemplos o que nos diz o santo. Se quisermos elevar uma carga de 100 quilogramas à altura de 1 metro, podemos tentar erguê-la verticalmente fazendo uma força enorme. Provavelmente nada conseguiremos. Aqui está um rapaz tentando inutilmente. Onde é que está ele? Aqui está um rapaz, vejam como ele está, à minha esquerda, aqui olha. Um rapaz tentando inutilmente erguer
uma carga de 100 quilogramas à altura de 1 metro. É demais para ele, tá? Esse é o primeiro método de erguer 100 quilos à altura de 1 metro. O segundo método é dividir a carga em pesos menores e erguê-la aos poucos. Você pega, digamos, 10 quilos, mais 10 quilos, mais 10 quilos, e assim por diante. Desta forma, efetuamos o trabalho, mas gastamos um grande tempo. Aqui está, nesta figurinha aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês. Um rapaz que fez o que eu estou dizendo. Ele dividiu a carga em vários pedaços e foi, aqui o serrote dividindo a carga, tá vendo? Ele foi levando um por um cada pedaço à altura de 1 metro. Conseguiu fazer o trabalho, mas gastou um grande tempo. Terceiro método, colocar a carga em um plano inclinado e empurrá-la suavemente. Esta opção é melhor que a segunda. Aqui está o plano inclinado. Olha, o plano inclinado é uma maravilha em relação às duas opções anteriores. Com o plano inclinado, o jovem consegue empurrar 100 quilos fazendo pouca força, né? Mas essa não é a melhor opção ainda. Há uma melhor do que o plano inclinado. A melhor de todas é colocar a carga em um dos extremos de uma alavanca e aplicar uma força para baixo no extremo oposto, bem distante do ponto de aplicação, do ponto de apoio. Vamos ver se a gente consegue mostrar esse desenho para vocês aqui. É esse aqui, olha. Opa! É esse aqui. Isso. Esse aqui, olha. Olha como é uma alavanca. Nós temos aqui um peso de 100 quilogramas. Nós temos um rapaz que está fazendo uma força para baixo, do outro lado do eixo. A força para baixo é bem pequena em relação à que ele faria com as outras máquinas, porque ele está bem distante do ponto de apoio. Então, uma força bem pequena consegue erguer um peso de 100 quilos com facilidade. Este é o segredo da alavanca. Esta solução é excelente, pois emprega um mínimo de força e um mínimo de tempo para erguer grandes pesos. Por isso, dizia Arquimedes, dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A alavanca é um dos segredos da natureza para erguermos facilmente grandes pesos. A devoção a Maria Santíssima, ensinada por São Luís, é um dos segredos da graça, desconhecido da maior parte dos cristãos, conhecido por poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Citação do Tratado número 82. Um segredo da graça para erguermos facilmente grandes cruzes. As cruzes existem, são inevitáveis. Temos que erguê-las. Como erguê-las com suavidade? Erguendo-as utilizando a devoção a Maria, consagrando-se a ela e deixando que ela faça a gerência completa de todos os nossos bens espirituais, inclusive do valor sobrenatural das nossas boas obras. Maria, a forma de Deus. Forma. Forma se escreve com acento ou sem acento? Se você escrever sem acento, fica dúbio. Você não sabe se é forma ou se é forma. Neste livrinho aqui eu escrevi forma com acento para diferenciar de forma. Maria, a forma de Deus. Forma no sentido de molde, que você usa para colocar alguma coisa líquida ou pastosa, né,
e deixar endurecer. Isso é uma forma. Vejo tantos devotos e devotas, diz São Luís, que buscam Jesus Cristo, estes por uma via e uma prática, aqueles por outra. E muitas vezes, depois de muito labutar durante a noite, podemos dizer: trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Lucas 5:5. Foi o que Pedro disse antes da pescaria milagrosa. E pode-se responder-lhes: muito trabalhastes e pouco ganhastes. Jesus Cristo ainda está muito fraco em vós. Mas, pelo caminho imaculado de Maria e por esta prática divina que ensino, trabalha-se durante o dia, não de noite. Trabalha-se no lugar santo. Trabalha-se pouco, não muito. Em Maria não há noite, pois ela jamais pecou, nem sequer teve a sombra de um pecado. Maria é o lugar santo, o santo dos santos, em que se formam e se modelam os santos. São Luís mostra a diferença entre a escultura e a modelagem. Os que querem se tornar semelhantes a Jesus Cristo, confiando apenas em seu próprio esforço, são semelhantes aos que querem esculpir a imagem de Jesus em uma pedra. O trabalho é demorado. Você pega a pedra e começa a aplicar um ponteiro com martelo. Pac, 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 pac. Requer muito tempo, muita habilidade, e se por desastre o artista der um golpe desastrado, todo o seu trabalho estará perdido. Os que se entregam a Maria, como ensina São Luís, são semelhantes a uma massa que é lançada em uma forma ou molde. Depois de endurecida, ela adquire um formato específico dado pelo molde. Ora, Maria foi o molde fabricado por Deus para modelar seu filho. Bonito, gente! Maria foi o molde que Deus fabricou para modelar o seu filho Jesus. Ela é o molde perfeito para formar Jesus em nós. E isto se consegue com pouca despesa e com pouco tempo. Basta que nos lancemos dentro dela. Mas lembrai-vos, diz São Luís, que só se lança no molde o que está fundido e líquido. Para você lançar-se em Maria, você tem que estar derretido, líquido. Ou seja, é preciso que nos derretamos para sermos despejados em Maria. É preciso destruir em nós o velho homem, para que em Maria nos tornemos o homem novo. É preciso renunciar a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções e, mais ainda, é preciso renunciar a nós mesmos. Em uma palavra, é preciso renovar os votos do batismo. E assegura-nos São Luís que esta consagração a Maria nada mais é do que uma perfeita renovação dos votos ou promessas do santo batismo. Esta renovação é perfeita porque ela se faz pelas mãos de Maria. É perfeita porque se faz conscientemente pela sua própria boca e não pela boca dos pais e padrinhos. Esta renovação pretende ser, portanto, o nosso batismo levado à sua plenitude. E renovar os votos do batismo é o remédio para todos os males. Toda vez que a nossa vida espiritual não vai bem, está na hora de lembrar o que foi que eu fiz quando fui batizado. E renunciei a Satanás, às suas obras, às seduções, e prometi seguir a Jesus Cristo, carregando a minha cruz atrás dele todos os dias de minha vida. Então vou renovar isso aqui.
porque deve estar havendo alguma infidelidade a esta promessa que eu fiz. Quem sabe eu esteja querendo agora alguma coisa daquilo que eu já renunciei, e não posso. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora é preciso se lembrar da preparação. Se você gostou até agora do que eu li para vocês, do que eu li para você, perdão, não está na hora ainda de ler a fórmula de consagração escrita no capítulo 8 deste livrinho. Esta fórmula, ela está aqui no capítulo 8, o dia da consagração. Opa! Aqui está, olha, o dia da consagração. Oi. Aqui está a fórmula dela, bem grande, né? Ocupa várias páginas. Consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Mas ainda não é hora de lê-la. Se você gostou, ainda tem um tempo muito grande de 33 dias para preparar-se para a recitação desta fórmula. Se você é um pregador de retiros e já falou muito sobre Maria, mas não sobre esta devoção ensinada por São Luís, não faça seus ouvintes lerem e recitarem agora a fórmula de consagração. Esta fórmula que eu recitei depois de 33 dias, esta fórmula não é uma oração qualquer. Esta fórmula ela é muito exigente. Veja, consagração de si mesmo a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. É semelhante a um voto religioso. Os religiosos fazem votos de pobreza, obediência, castidade, às vezes fazem um quarto voto de clausura, mas não há religioso que emita seus votos sem uma longa preparação. Conheço vários irmãos e irmãs que recitaram a fórmula a mando de um sacerdote, certamente bem intencionado, sem conhecerem o valor e a profundidade do que estavam fazendo. E isso simplesmente porque não foram preparados. Conheço ainda pessoas de Deus consagradas a Maria como escravas que parecem não terem entendido o centro e a essência desta consagração. Depois de consagradas, elas continuam a dispor do valor de suas boas obras, como se ele não pertencesse agora a Maria. É comum ouvir tais pessoas dizerem: ofereci a Santa Missa de hoje por você. Ou, rezei 2/3 pela sua saúde. Ou, quero fazer um dia de jejum pela conversão de um amigo. O escravo de Maria, que diz tais coisas, não compreendeu o que tentei explicar no capítulo 5 sobre o bolo e as fatias, e que São Luís explicou com tanta clareza nos números 124 e 132 do tratado. Por isso, uma boa e demorada preparação é imprescindível para que esta consagração realmente produza frutos. Como se preparar? São Luís sugere que a preparação dure 33 dias. 12 dias mais 3 semanas. 12 mais 7, mais 7, mais 7 dá 33 dias. Esses dias são assim dispostos: 12 dias para desapegar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo. 1 semana para conhecer a si mesmo. 1 semana para conhecer a Santíssima Virgem. E por último, 1 semana para conhecer a Jesus Cristo. A última semana não é para conhecer Maria, porque Maria não é o fim. Maria é o meio. E nós nos consagramos a Jesus, sabedoria encarnada, pelas mãos de Maria. Então, a gente vai começar amanhã, dia 13, o primeiro dos 12 dias
para desapegar-se do espírito do mundo. Depois nós vamos para as 3 semanas de preparação. E por fim nós vamos para o dia da consagração, se Deus assim o permitir, dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. Bem, para você fazer esta preparação, por favor, compre este livrinho aqui, que é o livro de São Luís, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Você pode encontrar em qualquer livraria católica, seja pela editora Vozes, com este aqui, tradicional, seja por outra editora. Compre esse livrinho aqui, o livro de ouro ao alcance de todos. Se você não quiser comprar, pode baixá-lo em PDF. Ele está na página providaanapolis.org.br, na seção de downloads. Mas também eu estou deixando na descrição um link para você baixar este livrinho em PDF, tá? Isso. Você pode também entrar em contato com o Provida para comprar e receber em casa, juntamente, depois de ter recebido as informações do preço do frete, que varia de acordo com o lugar onde que você mora. Esse livro, Segredos de Maria, é bom você ter e você ler, mas não é indispensável. Agora, este aqui, de Santo Afonso Maria de Ligório, este livro aqui, Glórias de Maria, esse é obrigatório. Esse é obrigatório em toda a biblioteca de um católico que ame Nossa Senhora. Foi este livro aqui que me fez me apaixonar por Maria Santíssima. Eu li este livro antes de ler o tratado. E nós vamos utilizar esse livro aqui em vários dias da nossa preparação para a consagração à Nossa Senhora. Padre, eu quero me preparar. Será que eu posso me preparar? Ou será que eu devo esperar algum tempo porque eu estou com medo? Ora, esperar por medo, não. Esperar porque você acha que essa consagração ela é muito grande, ela é muito excelente. Esse medo, na minha opinião, não é de Deus. Eu só vejo um único motivo válido para você deixar de se preparar para consagrar a Maria Santíssima agora. E esse motivo é se você tiver um pecado mortal de estimação. Se o pecado mortal para você já foi uma coisa lá longe, deixada no passado, deixada lá na pia batismal com o homem velho, ou deixada lá no confessionário quando você fez uma boa confissão e nunca mais você quis olhar para trás, você pode e deve fazer esta consagração. Mas, padre, eu estou cheio de defeitos, eu cometo tantos pecados veniais. Por isso você deve se consagrar, para você agora se aperfeiçoar cada vez mais. Mas se o pecado mortal é para você uma rotina, se você peca gravemente, ou seja, se você destrói em sua alma a graça santificante, e logo depois você vai se confessar e comungar, e depois peca novamente, inconscientemente, já pensando na próxima confissão e comunhão. Se o pecado para você é uma coisa recorrente, pecado mortal, então nesse caso você não deve se consagrar. Por enquanto. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E um pecado cometido após esta consagração tem uma gravidade maior. Então, se você não prevê que você vai abandonar o pecado agora e para sempre, se você prevê que vai fazer essa consagração, que é uma perfeita renovação das promessas do seu batismo, renunciando totalmente a Satanás, e depois disso ainda vai dar ao inimigo o gosto de um pecado mortal, então você não está preparado ainda para esta consagração. Vou dar alguns exemplos.
Você vai à missa todos os domingos, mas você não resiste a faltar à missa alguma vez quando chega uma visita na sua casa, ou quando chega um momento de você sair para fazer uma viagem e passar um tempo lá com um familiar que mora na roça, na chácara, ou então quando você vai fazer uma pescaria em um rio e é longe. Naqueles dias você sabe que vai faltar à missa, você faz isso conscientemente, mas você faz já pensando, depois eu vou me confessar e tudo vai ficar bem. Se você ainda tem esta mentalidade, você não está preparado para se consagrar a Maria Santíssima. Se você entender o valor do amor de Jesus por nós, você vai entender a gravidade de faltar uma missa. Se faltar a missa ainda está nos seus planos, se é uma coisa para você tolerável, então você não deve, por hora, fazer a consagração. Mas se você nunca mais faltou à missa desde que se confessou bem, nem pensa fazer isso de maneira nenhuma, ótimo, pode se consagrar. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que você cometa habitualmente pecados contra a castidade. Vamos supor, é um pecado horrível, você gosta de assistir às novelas. Meu Deus. Se você consegue ver aquela imundície cheia de pecado e levando você a pecar, e você ainda se distrai com aquilo que ofende o seu pai, os seus olhos estão tão imundos e a sua mente já foi tão corrompida que como é que você vai se consagrar a Maria? Se você não se sente disposto a deixar as novelas que só têm imoralidades e ofensas a Deus, você não pode ser todo de Maria para ser todo de Jesus. Você está tentando, sem conseguir, servir a dois senhores. Se você comete o terrível, o vício da pornografia, que hoje se tornou tão fácil por causa da internet, com as redes sociais. A pornografia está ao acesso de qualquer pessoa que tenha celular, inclusive as crianças e adolescentes. E nós, padres, como sofremos ao ouvir pecados horríveis cometidos por criancinhas que mal chegaram à adolescência. Se você é uma dessas pessoas que cometeu esse pecado, e você não cometeu esse pecado há muitos anos, não. Você cometeu na semana passada, já tinha cometido na outra semana também, e depois que se confessou, acredita que vai cometer mais uma vez. Ou seja, a pornografia é para você um pecado mortal de estimação. Você não está preparado para se consagrar a Maria na qualidade de escravo. Se você namora, mas o seu namoro não é santo, e você não está disposto ou disposta a renunciar, seja à fornicação, que é a união sexual entre solteiros, seja aos beijos e abraços excitantes que causam o desejo da fornicação e que já constituem pecado mortal. Você não se sente disposto a querer abandonar isso. Por exemplo, você não quer guardar a distância que é necessária pela prudência. Você não quer esperar. Você não quer se sacrificar. Você tem um desejo enorme de pecar. Só não peca porque tem medo do inferno. Mas não é por amor a Deus que você vive a castidade. Você, neste momento, não está preparado para se consagrar a Nossa Senhora. Para você se consagrar a ela, você pode ter pecado enormemente, mas esse pecado tem que pertencer ao passado. Você tem que ter chorado e tem que ter implorado, Senhor, antes de morrer do que pecar. Certo? Se você usa roupas escandalosas são um pecado para você, porque é um pecado para os outros. Os outros, ao ver o seu corpo mal coberto,
cometem pecados mortais. E você que foi ocasião de queda para os outros, você está continuamente pecando. Mas você não está disposto ou disposta a rejeitar aquelas roupas que custaram caro, que você ganhou de presente de alguém. Então, se você acha que você ainda vai continuar usando essas roupas escandalosas, mesmo depois de consagrar-se a Maria Santíssima, então você não está preparado ou preparada para fazer esta consagração. E a preparação tem que ser preparada. Se você não quer, se você está num estado tal que você não se levantou nem sequer da lama do pecado mortal, você não pode se preparar para erguer essas alturas de ser conduzido pelas mãos de Maria Santíssima. Estou falando de quem tem pecados mortais de estimação, tá? Não estou falando de quem já pecou gravemente, cometeu pecados horríveis, mas já se arrependeu, não quer olhar para trás e deixou o homem velho, bem velho, né? Já enterrado. Tais pessoas não devem se preocupar nem com o número, nem com a gravidade dos seus pecados. Se a vida delas agora só tem no máximo poeira, mas não tem lama. Poeira é pecado venial. Pecado venial você comete diariamente, infelizmente. É a poeira que se agarra no corpo e você todo dia tem que tomar banho para tirá-la. Pecado mortal é lama. Pecado mortal é você cair numa poça de lama e ficar todo manchado. Pecado mortal não é o fim do mundo, não. Antes fosse. É o fim do Criador do mundo dentro de você. O pecado mortal é aquilo que de mais repugnante nós devemos pensar. Mais temeroso, você deve temer o pecado mortal 1000 vezes mais do que a morte ou do que uma doença ou qualquer outra coisa. Porque o pecado mortal destrói a sua maior riqueza aqui na terra, que é a graça, e no futuro a glória eterna. Excluindo, portanto, o pecado mortal, você pode, excluindo, portanto, o pecado mortal de estimação, se você não tem esse pecado, não quer ter, você agora pode se preparar e não sirva de obstáculo dizer que você está com medo, você acha que você vai ser muito exigente, você acha que é melhor deixar para depois. Não faça como eu. Não faça como eu. Não deixe Maria Santíssima esperando com todas as graças que ela pretende dar a você por suas mãos liberais e magnânimas. Certo? Então agora, vamos recitar aquela oraçãozinha da Madre Maria José de Jesus, esta serva de Deus aqui, por cuja canonização eu estou rezando, tá? E se eu obtiver a graça da cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações, esta graça alcançada vai servir para instruir o seu processo de beatificação. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas. Concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade e a de Cristo, e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aí você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, evidentemente. Essas orações não são para obter a sua graça, mas são entregues à Nossa Senhora para que ela disponha como quiser, né? Isso se você já é consagrado a ela, como eu já sou.
Mas eu queria rezar, antes de terminar este vídeo, a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes, para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, em vós colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Então, amanhã já começa a preparação. Amanhã, dia 13 de agosto, já é o primeiro dia, primeiro dos 33 dias, primeiro dos 12 dias para desapegar-se do espírito do mundo. Não perca! O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria de Grignon de Montfort, Santa Gina Beretamala, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Salve Maria!